Amigos de Alvorada Cultural, bem-vindos ao programa 721. É isso mesmo, 721. Nona temporada. Haha! Quem diria, é? E hoje, um programa que sai todo em português, um programa de entrecasa, um programa com amigos, um programa quase familiar. Hoje eu vou conversar com meus amigos da Academia de Letras do Brasil, Seção DF. Eu tenho aqui três fundadores. Banha Diniz, como que está? Boa noite. Oi, boa noite. Como é bom ver vocês. Ah, Obrigado, vou ter mesmo perfume sendo e todo. virtual, Você está bom? né? É. Senhora Gassi Simas, nova presidenta da Academia de Letras, bem-vinda, obrigada por seu tempo. Obrigada, boa noite a todos. E Oi, Pacelli, Paty. lutador incansável, há 20 anos fazendo revista cultural, esse sabe das coisas. Obrigado por estar conosco, Pacelli. Como que você está? Boa noite, eu estou muito bem. Eu agradeço muito o convite, é uma satisfação estar com todos vocês aqui. A satisfação de nossa alvorada cultural que começou há 9 anos atrás, Nossa academia estava recém-formada. Este ano é 12 anos já, Parece incrível. E eu fui testemunha de todo Meu esse tempo passa, né? momento mágico, né? Eu tinha até umas fotos para mostrar e depois que editar isso aqui, eu vou colocar fotos das primeiras reuniões, Banha? Vai vendo. Verdade, É, verdade. Vanha, eu quero saber uma coisa. Como foi o momento em que foi convidada? Como que aconteceu isso? Foi uma ligação O telefônica? Foi o Raul, e-mail? Foi o Mário Carabachal? Explica para olha, nós. foi o próprio Mário Carabajal. E aí, como foi? Foi o seguinte, eu tinha saído do meu centro de treinamentos de línguas, onde eu administrava, era diretora, era dona, enfim, fazia tudo e escrevia também. E eu continuei, né, a minha luta, fiz o site porque o meu assim, o meu ideal era ter um site onde eu pudesse entrar com os meus amigos escritores e dar oportunidade não só àqueles que já tinham cacife, mas principalmente àqueles que precisavam de, né, de divulgação. E você Aí, acaba de relançar agora, estes dias, seu site, né, Vanha? tô com o site novo. A gente vai colocar aqui, Lindo! né? Muito Aí, bem. ô Mas você Raul, não me contou do vou oferecimento de contar agora. Caravaggio para ser imortal. Como foi? Vou te contar agora. É o seguinte, aí um dia ele, o doutor Mário Carabajal me procurou, não sei foi como, se ele viu ele viu o meu texto e me procurou, eu acho que foi por e-mail ou coisa assim. E eu tinha feito um texto sobre a guerra urbana, de como se morre mais no trânsito, na violência das ruas, do que talvez até numa guerra. E eu tinha feito esse texto e ele me perguntou, queria me conhecer e tal, e queria que eu mandasse outros textos para ele. Então, eu mandei outros textos para ele e mandei também o meu site. Ele ficou encantado com a quantidade de trabalho que havia ali dentro, né? E aí ele me perguntou se eu queria. Primeiro, ele me perguntou se eu queria entrar na academia. Entrar na academia e tal. Eu disse: eu nunca pensei em entrar em uma academia. Eu sou uma escritora que eu escrevo demais, então não dá tempo sabe, nunca pensei nisso. Realmente recebi até um convite antes,
através de uma amiga minha do Itamaraty, mas eu não aceitei. Eu nem me lembro qual foi essa academia. E aí ele começou a me ler e tal, e perguntou se eu queria entrar na academia. Eu disse assim, bom, é bom, um ambiente de escritores e tal. E aí eu entrei. Uma semana depois, ele me procurou e me pediu a minha biografia. Se eu podia mandar biografia, foto, não sei o que, essas coisas todas. Eu mandei. E aí, imediatamente, ele me perguntou: Você aceita ser presidente da LB, DF? Eu disse, pô, mas eu nunca. Eu administrei o centro de línguas, mas era meu. Administrar uma Tomou um academia. susto, Será né? que. Pois é, lá e tinha o Paulo me ajudando também no centro de línguas, como advogado, né? Como e tal. Então, aí eu disse assim: olha, doutor Mário, eu nunca pensei em nem entrar em academia, quanto mais em ser presidente da academia, né? Aí ele disse assim: não, mas você aceita? Você pode me dar uma resposta Eu disse assim: eu posso pensar um pouco? Aí ele disse que podia, mas que ele queria uma coisa mais rápida, porque ele estava montando em todo o Brasil e tal. Aí eu conversei com o Paulo, né? Aí ele diz assim: ué, mas é a sua vida, é uma academia, é onde você deve estar mesmo. E era a Então, sua eu acho. hora também, né? Exatamente. Aí eu disse para ele que tudo bem, que eu aceitaria, mas que se eu visse que, isso eu sempre digo nas minhas entrevistas, porque é uma verdade que é verdade mesmo. Eu disse, olha, mas se eu com a continuação ver que não é o meu perfil ser uma presidente de academia, ou eu não estou sendo competente o suficiente para administrar essa academia, eu peço a um dos colegas, né, que virão, para que a gente entrará em contato para. Ele disse: não, mas isso não vai acontecer. Você se saiu muito bem, né? Ficou um monte de anos lá. Acho que Fiquei 8 10 foi, né? anos, 8? 10, quase 10, 10 né? anos. Isso que Bayan está falando aconteceu no 2010. Por essa Isso. época, Mário Carabachal, ele saiu criando unidades, células da ALB por todas as federações do Brasil. E tem em todos os estados tem a ALB seção tal, inclusive no exterior também. Tem mais de 20 academias no exterior, sendo que a primeira foi Angola. O próprio Mário Carabachal. Bom, Baia foi a fundadora, mas agora deixa falar com a atual, novíssima, por aclamação. Que responsabilidade é, dona Gassi Cima? Muito, muito responsável mesmo, sabe? Tem que ser muito responsável para trabalhar isso. Diga uma Diga, o que coisa. você quer? Cada vez que nascia um filho, você escreveu um livro e dedicou a ele. Quando nasceu a sua netinha Lulu, também dedicou um livro a ela. Você está pronta para escrever outro para Lara? Estou. Na verdade, a Lara já começou a me intuir qual vai ser a historinha da Lara. Avisar para a audiência que Lara é a futura neta de Gassi Simas, né? A segunda Depois neta. de 18 anos da Luciana, aí Ficaram me agora vem a ameaçando Lara. tanto tempo que me iam a dar um neto, finalmente, né? O Pacelli é membro fundador tá desde o início. Eu tenho fotos que eu vou colocar aqui, Pacelli, onde você vai aparecer de cabelo todo negro. Nós éramos jovens, Ex- elegantes. Me fala de sua revista, Pacelli, Exatamente. assim dessa Mas luta. peraí, mas não vai ser só ele que vai aparecer de cabelo preto, não, né?
Você tem... Vai parecer, só que o nosso continua preto. Não, quer dizer, Não, não. Meu não. bigode era preto Não. na época. Fala, Pacelli. Pois é, né, o surgimento da revista, né, como eu já falei, né, ela, em outras ocasiões, ela surge numa página em Portugal, né, fez um tremendo sucesso, tinha edição semanal, porque não dava conta de tanta colaboração, mas aí o dono da revista, né, teve um desentendimento comigo, tal a frequência com que a revista estava sendo publicada, e por conta desse desentendimento, de um dia para o outro, a revista saiu do ar. E eu fiquei muito chateado, porque eu já estava com o nome comprometido, né, com vários escritores, e de repente eu tive que avisar: olha, a revista não vai mais ser publicada. E teve um evento na Biblioteca Nacional, e a doutora Vânia Diniz estava na minha frente. E eu comentei com ela, né, olha, estou muito chateado, a revista saiu do ar, né, por um desentendimento aí, tiraram tudo do ar, e foi uma luta para recuperar a cópia do que foi publicado. E ela me disse: mas por que não tenta fazer a revista de uma outra forma? Então ela foi a grande inspiradora, né? E eu sou muito grato a ela por isso, né? Foi a musa, né, da revista Cerrado Cultural, Obrigada. né? Você. Então eu aprendi a trabalhar no Blogger, e embora a revista não tivesse um design profissional de um webmaster, ela acabou tendo, vamos dizer assim, o meu estilo, a minha cara. Eu passei a publicar autores, né, de diversas partes do Brasil, até do exterior. Eu tive colaboração, né, de Portugal, que tem sido mais constante, da Grécia, de Cuba, né, do Paraguai, e isso aí tem me incentivado muito a continuar nesse caminho, né? E agora a gente já está chegando a 2.500 trabalhos, né, Oxê, já publicados, né? Isso incluindo vídeos, Vamos incluindo mesmo. mais diversas formas de expressão, né? Porque é uma revista dedicada a quem ama as letras e as artes, claro. né? Escritores, poetas, cronistas, né? Sempre no sentido de não só de divulgar autores, né? Mas também de continuar nesse sonho de viver a literatura, apesar de que não se consegue viver da literatura, mas se pode Né? cultivá-la. Depois eu Uhum. queria falar alguma coisa sobre o Pacelli também. Ah, Eu acho que ele Você esqueceu. conhece o Pacelli de Não onde, sei se minha ele esqueceu. senhora? Não Conte sei para se ele nós esqueceu. saber, Banha, de onde você conhece o Pacelli? Pacelli, eu conheci assim, né? Da forma, essa forma, mas aí eu convidei ele para ter uma coluna no site Vânia, naquele tempo era site, depois foi portal, no site Vânia Diniz, né, Pacelli? Lembra disso? Uhum. Lembro, sim. Então, ele me mandava toda semana, parece, um texto, Uhum. e eu substituía, e eu atualizava, e ele ficou muito tempo. E aí a revista dele foi também. Aí eu também divulgava a revista dele por todos os Se grupos, pelos potenciavam amigos, os por todo mundo, trabalhos. né? E, e eu acho que isso é importante também, porque o site Vânia Diniz
realmente tem o nome de Vânia Diniz, mas eu considerava um site nosso, porque tinha tanta gente boa lá. Até eu estava Ontem. lá. Até Hein? eu estava lá. Você? Você não chegou a escrever, mas você sempre foi um incentivador, assim, inclusive da academia, de tudo, né? Acreditava, porque no começo também foi duro. O pessoal não acreditava que a academia fosse para frente. Pois Primeiro, é, né? E aqui porque as estamos nós, dificuldades todas diziam 12 milhões de anos, coisas. Uma vez 12 até eu tive anos medo. passaram, né? Uma vez eu até Pacelli, tive medo, uma pessoa falou uma coisa e o Paulo respondeu, e quase surge. Eu disse: não, Paulo, vamos embora. Deixa esse cara aí. escuta, deixa eu perguntar para vocês dois que, aliás, nós quatro que já passamos 30 aos 40, né? Somos aquela geração analógica. E nós quatro hemos sofrido e estamos sofrendo e seguramente vamos sofrer até o final de nossos dias essa mudança tecnológica que se nos veio para cima. Você fazia revista em papel, aquele cheirinho de tinta, de papel, né, Pacelli? Quando tinha que ir a pegar lá na imprenta, imagino, com gás, e já fizemos tanto jornal, tanta revista também. Vários. Eu tenho saudade de pegar aqueles pacotões de jornais aí, distribuir revista. Como foi essa transição para o mundo virtual, mundo digital, as novas tecnologias? Sofreu, Pacelli? Ou você já está todo entroçado, todo Não, não, cheio de redes? não, foi muito fácil, né? Porque o blogger ele é intuitivo na forma da gente fazer a publicação. Então, assim, pela demanda, né, eu passei a fazer mensal. Então, todo dia primeiro eu faço questão que a revista esteja no ar, né, exatamente para não frustrar os autores, né? Então, A agora eu gente já tenho. espera. Pois é, Eu sei né? como Então, funciona, a de ideia é ficar essa, esperando gerar essa expectativa. Né? Quando eu vejo que o autor é muito ansioso, né, aí eu dou um jeitinho ali de esticar um pouquinho o prazo. Né? Teve um autor que levou, parece que foi uns 10 dias para me mandar o texto. Eu digo, pô, só está faltando o teu texto aqui para fechar. Ele disse, é que eu pensei que já tinha perdido o prazo. Eu digo, não, manda que a gente publica. Aí ele mandou e saiu na revista, saiu com destaque, né? E teve uma boa receptividade. Tu falou em Eu blog, sofri um pouco, viu? Eu tu sofri um falou pouco em com essa blog, transição. Hum. mas os blogs foram nossas primeiras ferramentas digitais, né? Só para Uhum. a gente, Gassi e eu, tínhamos um em português e um em espanhol. Era o único jeito de Estão por atendermos. aí, estão no ar, mas a gente, pelo menos eu, acabei não colocando mais nada lá. Nossa, faz tempo que eu não publico nada também. Hemos esquecido nossos blogs. Mas Você a agora, Vânia, hein, Raul? Mas a Vânia disse que para ela foi um pouquinho difícil essa mudança, essa Sabe por transição. quê? O porque meu era irmão. Paulo que fazia tudo para você, né, minha Não, senhora? não, senhor. Negativo. A parte minha era minha. Ele me ajudava assim, por exemplo, a fazer uma capa, entendeu? Mas, pelo contrário, eu ajudava ele, porque ele era advogado e tinha e tinha uma prática técnica, né, de direito, e todos os prefácios dele fui eu que fiz, explicando tudo, a vida dele, todos os prefácios dele, aliás, tem até um livro aqui que foi escrito por ele, por mim e pelo doutor e pelo Paulo Filomeno, entendeu? Isso aí que você diz não é verdade, não, mas deixa eu contar a história. Meu irmão tinha morrido bem novo, com 40 e poucos anos lá, e eu fiquei muito mal, aqui em Brasília já, né? E ainda escrevia com caneta e tal, né? Aí o Paulo pegou o Paulo tinha comprado já um computador para ele.
Mas eu disse, não quero computador, não, porque a inspiração vem dos meus dedos, da alma para os meus dedos. Aí ele disse, mas eu vou comprar um computador para você. Aí eu disse assim, vai ficar aí, porque eu vou escrever a caneta, né? Aham. E aí um dia eu disse assim, eu vou ver essa droga aqui, como é que faz isso, né? Tá. Aí eu olhei, aí comecei, não sei se vocês lembram, que no começo do computador tinha aqueles início, onde eles explicavam tudo. Aí eu comecei a ler aquilo. E fazia 6 meses que eu estava muito mal da morte do meu irmão, e o computador me salvou. Porque aí eu comecei a ver, né, aquele iniciar, e foi que eu comecei a. Porque não começou com o site Vânia Diniz, eu comecei lá no Terra, com espaço, extensão, por exemplo, não sei o que, Terra, barra, Vânia Diniz, sabe? Eu não comecei. Foi difícil chegar até o site Vânia Diniz. Não foi Claro, fácil, não. claro. E Todo um aí aprendizado, né? foi o aprendizado. E eu passei por outros espaços. Aí eu Tá, mas disse, não, essa agora eu história tu quero. me conta outro dia, Vânia, calma aí. Que Ah, eu quero. Agora que já sabemos de onde, como era na pré-história, me diga, Gassi, como que é o futuro? O que a academia tem que fazer para voltar a participar na rede, voltar a ter site? Não sei, quais são os planos? Conta para nós, por favor. Nós temos o seguinte: primeiro, que tem alguns projetos que já estavam dando certo na gestão anterior e que nós vamos continuar na sequência, seguindo, né? Por exemplo, nós sempre ampliamos o quadro de escritores imortais e beneméritos. Temos a proposta de voltar, reativar as nossas redes sociais, o nosso jornal, sabe? Então, assim, concursos de crônica, poesia, nós vamos continuar fazendo, vamos implementar, né? A gente propõe isso aqui, um concurso também de ilustração. Tem várias atividades literoculturais, né? Aniversário da academia, que vai ser em agosto, vai ser sempre, como sempre, uma grande festa, um grande evento, exposição de arte com pintura, poema ilustrado, enfim. Tem os concursos, né? Os cursos e as oficinas, né? Os cursos de contação de história, de leitura, o curso de criação literária, a oficina de curso prático de língua portuguesa. Então, assim, tem coisas que a gente vai continuar a fazer, porque estava dando certo, é bom, e tem coisas novas chegando por aí. Muito bom. Espero que entre essas coisas novas que estão chegando, chegue talento também, porque Com certeza. ao final são eles que salvam a pátria e a humanidade. Só que você não me não teve tempo ainda para eu falar como foi a minha mudança para as novas tecnologias, do É papel porque para a eu tecnologia. conheço essa mudança como a palma em minha mão. Mas conte para nossa audiência, por favor. Entrevistar a esposa é foda, viu? O que acontece é o seguinte: claro, eu sou educadora e a vida inteira eu trabalhei com literatura, com leitura, com escrita, com criança, com jovem, com adulto, algumas pessoas com deficiência e outras não. Então, assim, sempre escrevi. Minha primeira publicação foi em 1990, então tem um tempinho aí. Em 94 foi a primeira em editora, porque antigamente, aqui em Brasília, a gente não editava em editora o tempo todo. Rio e São Paulo já editava, sim, em editora, mas nós fazíamos um trabalho de edição bem simples, né? E em 94, com auxílio do Menezes e Moraes, que na época era presidente do sindicato, ele selecionou alguns trabalhos, eu criei o Sonho Vivo. E daí para frente vieram vários livros. Só que
eu passei a trabalhar numa empresa de tecnologia. E nessa empresa de tecnologia, onde eu passava 8 horas para criar os 3 filhos, eu mexia muito com a internet. E meu filho, mais do meio, sempre foi muito ligado a isso. Qualquer dúvida que eu tinha, o meu filho me socorria, para falar a verdade, até hoje. O que ele fazia quando pequeno com o pessoal da internet? Como que era o relacionamento dele, menino, com os... Ele sempre foi muito curioso e a tecnologia esteve dentro da minha casa muito cedo, né? E o que acontecia? Quando ele era no início da adolescência, eu trabalhava nessa empresa de tecnologia, eu trabalhava num setor de atendimento a empresas só, e tinha o setor de atendimento ao público, que era a internet também. O lançamento do 3G em Brasília foi através dessa empresa. E o Alan ligava, o meu filho ligava, e dizia assim, aumenta a velocidade da minha internet, aumenta, como se ele fosse dono da empresa, pedindo para aumentar a velocidade da internet lá em casa. Mas coisas de adolescente, né? O resultado é que aquele adolescente hoje é quase um engenheiro em informática e está mais do que antenado, né? É a Sem educação, dúvida. né? Ter um computador, um mouse perto, fez dele essa fera que ele é no mundo digital. Pacelli, você tem redes sociais, Pacelli? Sim, sim, eu tenho um canal no YouTube, né, onde eu vou postando os filmes que eu estou fazendo lá na faculdade, né, inclusive lives que eu participo. Estou pensando até em colocar essa live no meu canal, né, para dar Legal. mais divulgação. Vamos potenciar tudo isso aí, Né? viu, presidenta? Tenho página no Instagram também e no Facebook. Legal. Na Né? academia tem muita gente trabalhando, cada um por seu lado, né? Mas depois da pandemia, que deixou todo mundo sei, isolado, né? No fundo de casa, né? Espero que este ano seja o ano para muitas mudanças, inclusive voltar a ter os abraços, beijos, cheirinho, né? A presença Muito humana é muito importante. importante. A gente se torna meio besta de não ver gente, não falar com pessoa, Eu sinto não muita abraçar. falta, nossa. Sem dúvida. Mas você Nossa. tem uma vantagem, né? Você tem filhas, netas, uma família Sim, mas eu maravilhosa que também está quero sempre em abraçar meus volta. amigos e minhas amigas. Eu gosto de abraço, eu gosto. Hoje Tem teve dia que muito eu abraço, amanheço Vânia? precisando de um Conta para nós. abraço. Conta para nós, Vânia, quem que você abraçou hoje? Tão especial. Quem o quê? Quem você abraçou hoje de tão Hoje? especial? Hoje eu abracei a minha filha, que é aniversário dela, né? Mas eu realmente eu sou assim mesmo. Eu me lembro que aquela escritora de Goiás, como é a Paraguaçu, né? Ela veio aqui Fundadora. em Brasília e estava num sarau. Aí foi que eu conheci ela. Então eu dei um abraço nela e disse assim: gente, que abraço gostoso! E você abraça de verdade! Eu disse assim, claro. Eu preciso, às vezes, de um abraço, porque às vezes a gente está triste, por exemplo. Né? Chega uma amiga, né, Gassi? Um abraço, assim, é um conforto, é uma coisa assim que, sabe, muito bom. Eu Claro. não digo sem abraço, não. A pandemia tem deixado a gente tão isolada que a gente até perde o jeito, né? A sociabilidade, tanto tempo que não abraço nem vejo ninguém. Eu fui a fazer isso outro Opa! dia e enfiei minha nariz no óculos da mulher, coitada. Realmente a gente fica torpe porque falta de treinamento, né? Mas seguramente a gente vai se encontrar pessoalmente. Quando é na Feira do Livro? É abril? É maio? De maio para junho, 27 de maio a 5 de junho. Olha,
vamos a torcer para que esta vez saia. Já acho que estamos Sim. 2 anos sem feira de livro, ou 3, nem sei, perdi a conta já. A salvação tem sido esto, o streaming, que tem permitido, primeiro a rádio, né? Os primeiros dias, tenho que contar isto para saber como chegamos até aqui hoje, né? Porque meu programa de entrevista tem 700 edições, mas Tem não um era. ruído estranho. Tem. Desliguem seus microfones, senão eu vou desligar aqui, tá bom? Pronto, acabou o barulho, tá vendo? Assim que eu gosto. Falava, quando chega a pandemia, todo mundo ficou meio maluco. Eu também, já não sabia que hora almoçava, que hora acordava, se almoçava de Eu madrugada, que o se tomava. diga. E você estava junto, então você sabe bem o que a gente passou, e acho que em todos os lares foi igual. Assim, um desassossego, perdimos nossa referência, nosso chão. E sabe o que nos salvou? Foi a rádio web. A gente começou todo dia a fazer programa de rádio e a publicar nossos amigos, escritores, poetas, músicos, tal, e começamos a abrir as portas e a nos comunicar com nossa gente de Uruguai, da Argentina, de toda a América e o mundo, e o mundo ficou pequeno para nós. Aí acontece em janeiro do ano passado o Fórum Social Mundial. Eu sou das antigas do Fórum Social Mundial, acredito ainda que outro mundo é possível. E em janeiro o fórum foi virtual, não tinha condição. Inclusive o próximo, agora que iba a ser logo a seguir, também vai ser só virtual, não tem condições ainda o mundo de fazer esses grandes eventos presenciais. Então, talvez, sei lá pelo mediado do ano, quando seja em México o próximo fórum, mas seguramente isto vai continuar sendo virtual. A partir do fórum, a gente começa a usar esta ferramenta maravilhosa que é o streaming e a televisão. Eu tenho um estúdio de televisão aqui no meu computador. Eu estou com 3 amigos que estão longe. Hoje estamos aqui perto, todos na mesma cidade. Mas eu, segunda-feira, eu faço um programa ao vivo. Isto é gravado. Qualquer besteira que a gente fale, eu vou lá e corto. Mas a segunda-feira é ao vivo. Se chama Semanário Latino-Americano, eu e Brenda Marques de Belo Horizonte fazemos. E aí entrevistamos pessoas de toda a Latinoamérica e do resto do mundo também, porque chegam da Europa, de Canadá, enfim. Então, isto tem botado o mundo na minha mão. É o sonho de qualquer radialista. Eu que estava fazendo rádio, agora estou fazendo streaming e hoje estou recebendo vocês. Então, Pacelli, vá vendo a forma como que a gente vai potenciar todas nossas fortalezas, nossas criatividades, nossa energia, nossa realização, certo? Porque acho que uma das coisas que a gente tem que tirar depois dessa pandemia como aprendizado nem sei como explicar, mas temos que fazer uma sinergia. Fazer uma sinergia, né? De juntar as forças e tentar colocar o máximo de divulgação que puder. Eu vou continuar toda semana entrevistando. Vânia, o microfone está desligado. O meu não. O meu não, tá perfeito. O da Vânia. O meu, já tá bom. Eu estou dizendo que eu tenho que falar uma coisa sobre o Pacelli também, que ele descobriu coisas da minha vida que eu até já tinha esquecido. A entrevista mais completa que eu tenho, eu sempre falo isso, é a do Pacelli, que ele fez comigo. Ele descobriu quando eu era muito garota ainda, já estava casada, estava aqui, mas eu fiz um concurso para a Previdência estava começando. Aí eu fiz o concurso porque um pai de uma amiga minha xará, não é a Vânia Gomes, não, a Vânia... Esqueci o sobrenome, meu Deus. Ele me convidou para ser assessora dele. Aí eu disse que tudo bem. Né? Porque eu tinha trabalhado no Rio, mas eu tinha trabalhado no Rio na Fundação do Menor, na parte de publicação, na parte... Sempre eu trabalhei, e eu tinha... E lá no Rio, quando eu trabalhava, né, nessa parte, eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos, e já trabalhava nessa parte
de revista, tudo que saía, sabe? E era meu, eles me puxavam para lá e eu ficava lá. Aí, quando eu cheguei aqui e o Pacelli me convidou para. Cheguei aqui depois de muito tempo. Aí o Pacelli me convidou para ser entrevistada. Aí ele descobriu até que eu tinha feito esse concurso, e 2 anos depois, eu acho, 1 ano e pouco depois, eu tinha pedido demissão. Aí ele me perguntou por quê, né? Aí eu disse por quê. Eu passava o dia inteiro com o meu chefe, assim, assessorando o meu chefe, e não podia escrever. E eu não aguentava ficar sem escrever. Chegava em casa e ia escrever até 3 horas da manhã. O Paulo ficava muito danado da vida. E aí eu resolvi. Aí nós conversamos, e ele disse assim: por que você não sai de lá e se dedica então a escrever mesmo? Eu disse: pois é, mas tem um dinheiro, né? O escritor não. Não, mas a gente dá um jeito. Aí é interessante isso. Alugamos uma sala só para. Aí eu pedi demissão. Me perguntou, mas por que, Vânia? Eu disse, não, porque não dá. Eu não aguento ficar fazendo outras coisas assim que não tem nada comigo. Então, alugamos uma sala. Alugamos, não, eu aluguei uma sala para escrever. E nessa sala, eu conheci, através do Paulo, o professor de inglês da Berlis. E ele, então, viu a sala assim, ele estava dando aula na ENAP, e disse assim, você topa fazer um curso de línguas? Eu disse, topo. Aí montamos, que foi o Centro de Treinamento de Línguas depois, porque ele tinha 1.000 horas por mês de aula. E eu tive que fechar esse Centro de Treinamento de Línguas, na verdade, porque a Juliana tinha nascido com problemas, alguns problemas, e não era só aquele, era o coração, ela teve que fazer uma operação e tudo, e eu tinha que dar, sabe? Então, eu fechei o Centro de Treinamento de Língua e fiquei só com a sala para escrever. Mas o Centro de Treinamento de Línguas expandiu assim, de uma maneira assim incrível. Tinha SERPRO, tinha Receita Federal, tinha Banco Central. Nisso, sim, o Paulo me ajudou muito a conhecer essas pessoas, né? Ele dava aula e tal. Então, ele foi expandindo e eu cheguei a ter, não sei quanto, 20 e poucos professores, porque esse curso era para as necessidades da pessoa, vamos dizer, a pessoa vai para a França para um Necessidades curso. especiais, Então, né? vem Esse é assim. todo um perfil que essa academia tem pelas pessoas, né? Agora você estava falando de você, mas Gassi tem muita história tratando com deficientes de todo tipo, ou seja, desde os pequenininhos até os velhinhos, ou seja, preocupar-se pelo resto da humanidade é uma coisa boa, nos faz melhor. Pacelli, daqui a pouco você vai ler uma coisa para nós, escolhe alguma coisa que você quiser. Vânia, você também escolhe alguma coisa que está chegando à parte artística cultural de nossa entrevista. Gazi, você sabe com que eu vou fechar o programa hoje? Vou fechar com um coral. Coral Alegria. Muito bem. Coral Excelente. Alegria é o preferido de todos os grandes sodalícios, academias daqui de Brasília. Tem sido companheiro de noites incrível. E sabe, Vânia, eu revendo arquivos da academia, estava vendo alguns que já não estão, Dr. Paulo, claro, mas também Saroski, também Kirchner, e está se me escapando mais alguém que também já não está mais. Seguramente este ano vamos prestar uma bela homenagem a todos os fundadores que já não estão. E você também, Gassi, vai buscando alguma coisinha para ler para nós. Este é o Alvorada Cultural 721. Que prazer, Alvorada em família hoje, né? É a primeira vez que entrevisto a minha esposa, 16 anos, né, querida? Não é fácil, não é fácil. Está pensando o quê? É porque, assim, é melhor você entrevistar outras pessoas e, normalmente, eu sou entrevistada
por pessoas que não são, né, meu esposo, meu filho, meu marido, enfim, né, filhos, amigos muito próximos. O problema é quando o entrevistador conhece todo. Então, se quiser derrubar, é fácil. Pacelli, O entrevistado também. não precisava, você já se dá por subentendido. Precisava. Pacelli, leia para nós alguma coisa que você tenha publicado nessa revista, alguma coisa assim que interessar. Palavras melhores que silêncios. Tá. Eu vou tentar recitar aqui 2 poemas, né, curtinhos, né, que foram publicados na 8ª coletânea Viagem pela Escrita, de Volta Redonda, da editora Poiarte. A primeira se chama Janela Cinza. Janela cinza entreaberta, emoldurada por mosaicos. No parapeito um gato, dormindo languidamente enquanto a vida passa. As folhas dos arbustos dançam suavemente, tocados pela brisa do minuano bagiense. A moça naquele quarto maquia-se no toucador, para suspirar de saudade do moço que não voltou. O segundo poema se chama Bailarina. Alongamentos, treinos, movimentos. A música integrando-se ao corpo. Machucados, torções, desalentos. A sapatilha perdendo a forma. De fibra é feita a bailarina, que não desiste do seu sonho, quer dar leveza ao movimento, desafiar a gravidade, flutuar pelo palco, encantar a plateia. Despertar o imaginário do espectador deprimido que sonha em tê-la consigo, num espetáculo privado. Muito bem, Pacelli. Aqui na sua janela aparece Pacelli M. Sagler. Brevemente, o Pacelli é italiano, claro. Sim, E este Sagler vem de onde? Medio Oriente? Brevemente, onde sim, você vem seus sim. ancestros? O Pacelli, em homenagem ao Papa Pio XII, Eugênio Pacelli, né, Olha, que o meu nome seria Eugênio Pacelli. Mas aí, como uma prima da minha mãe disse, olha, na família sempre tem José. Todos os homens têm o nome de José. Então ficou Pacelli José. Marati, do M, ponto, é o nome da família dos meus ancestrais italianos. Isaler, que na realidade seria, tem um trema no A, só que eu não utilizo, porque é a maior confusão. A pronúncia seria Zeller, né? Vem do meu bisavô alemão, né? Que veio de Berlim para cá, migrou para cá. Né? Então, eles se estabeleceram em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, né? E por isso que eu falo no minuano bagiense. O minuano é aquele vento frio que nem vem me fale. na região da campanha, né? Aquele vento cortante. Nem me Né? fale que Então, sou de isso, lá, isso naquelas aí pampas. reflete também em alguns textos que eu escrevo. Né? Alguns textos eu faço referência ao tempo que eu passei lá no Rio Grande do Sul, em Bagé, né? Onde eu me formei, e depois que eu me formei foi que eu vim para Brasília, né, para fazer pós-graduação, depois ingressei para o concurso público no Ministério, casei e acabei ficando por aqui. E agora é imortal, pertence à Academia de Letras do Brasil, seção DF. Isso. Nossa presidenta fundadora, Vânia Moreira Diniz, leia Eu alguma queria coisa te. para nós. Eu tenho certeza que vocês não conhecem um livro que eu fiz parte, que era um livro técnico feito pelo Dr. Antônio Paulo Filomeno, um amigo irmão, Manual sobre a Saúde Física e Mental do Servidor Público. Ele foi na época do Collor, em que tinha muita gente suicidando e sabe e eu
e pedindo drogas, né? Se acostumando com drogas. Então, eu fiz a contextualização de drogas nesse livro. Foi a minha parte. E esse livro é muito procurado pelos médicos, porque ele tem aí o tempo, a parte do Paulo era de direito, o tempo que a pessoa pode se afastar e tal, e é uma coisa que eu fiz e nós fizemos em 1900 e por aí. Bom, mas eu vou ver. Nossa, se você tivesse que reescrever essa história nos dias de hoje, vai parecer fichinha aqueles tempos do Color de Melo. Hoje, na época de pandemia e de... Vai, continua aí, por favor, nos dá uma alegria, vai. Você quer que eu leia? Leia, por favor. Alguma coisa que vamos encontrar eu abri no seu assim, site, né? Eu abri assim e vou ler esse. Rios e lagos. Lago tranquilo e benfazejo, nas atribulações esquecido, nas horas de desejo contempladas, e o rio em borbotões incendiado em seu fluxo volumoso. Olhava o rio grande e ligeiro, saltitante que corria, procurando desaguar tranquilizante para novamente recomeçar vibrante. O rio eu depressa acompanhava, queria seu percurso admirar, observando o que leva em seu trajeto ou a hora em que repousa intrépido. Mas então esqueci o quanto é imutável, soberano, rápido e impávido, quando as águas deslizam engolfadas, transbordantes de segurança, esvaindo e despejando sua presa. Procurei refletir o que fazia, mas imponente nem me olhava. Ofendida e triste, fui embora, procurando algo mais suave. Mirei-me no plácido e lento lago, que refletia com carinho minha imagem, na doce fusão das águas ondeandos elegantes, e senti a paz que precisava há longo tempo. Rios e lagos que se fundem, um altivo e impertinente, outro afetuoso e meigo. Não consegui saber qual deles o mais importante. Na natureza, tudo é imprescindível. O universo lindo e inescrutável. Quero com os dois conviver e amá-los cada vez mais. Prontinho. Conte para nós, sua cadeira deve ser a número 1, fundadora, né? Mas 1 minuto sobre o seu patrono, quem é? Breve. Meu patrono é meu avô Arraes, que é da família Arraes, né? Ele foi político, ela é escritor, jornalista, advogado, constitucionalista, e eu fui assim, ele para mim era o meu guru, e ele me achava a maior maravilha do mundo, assim, em termos de escrever, né? Eu pequenininha, escrevia assim, e ele olhava, mas até que um dia ele falou comigo assim, não, você pode fazer melhor. Aí eu comecei a chorar, né? E ele disse assim, muito bem, uma escritora que não recebe críticas? Você quer ser mesmo escritora? Não recebe críticas? Aprender, Aí eu fui lá né? para dentro e fiz outro. Aí ele disse, esse é Vânia Reis. Esse é. Que legal. Mas então eu fui criada e eu morava em Copacabana, mas eu ficava muito na casa dele, da Gávea. Ele recebia muitos estudantes de direito, sabe, a casa dele era uma coisa cultural mesmo. De noite eu pedia à minha avó, deixa eu ficar vendo eles. Não, você não entende nada. Aí ele dizia para ela, não, ela entende sim. Que bela referência essa, né? Sabe? Pacelli, você não me diz seu patrono, sua cadeira, quem é? Conta para nós, brevemente. A minha cadeira é o número 9,
e eu homenageei o professor Ernesto Vaini, né? Ernesto Vaini é o poeta lá de Bagé, já falecido, e filho do poeta Pedro Vaini, que participou da Semana de Arte Moderna de 22, né, em São Paulo. Então, eu sempre tive dificuldade, né, para fazer análise sintática, escrevi até que não era o problema, mas quando chegava nessa parte mais técnica que eu tinha dificuldade. Então chegou o professor Ernesto Vaini, professor de literatura, e ele era professor não só na faculdade, lá em Bagé, como em outros estabelecimentos de ensino. E eu tremi nas bases. Aí ele pegou e fez o seguinte: olha, nós vamos ter umas noções aqui de ortografia, claro que bem antes da reforma, nem se imaginava em reforma, e vocês vão ler um livro. Aí ele deu o Guarani. Opa, Tá, nós lemos o já, já. Guarani. Agora vocês vão Que escolher idade vocês tinham? uns 15, 16 anos, mais ou Ah, menos. perfeito. Né? Agora vocês vão escolher um tema, qualquer tema dentro desse livro e fazer um trabalho. E aí eu comecei a me entusiasmar. Né? Ele marcou um outro livro, o mesmo esquema. Então, no decorrer do semestre, do ano, nós lemos eu acredito que uns 7, 8 livros, mais ou menos, e sempre nesse sistema. Vocês criam, né, fazem o trabalho que vocês quiserem, total liberdade, o que vocês colocarem, eu vejo, eu analiso, corrijo e digo para vocês. Então, a partir daí, eu não larguei mais, eu li Que toda a bela obra referência. do Castro A, Alves, toda a obra do José de Alencar, e não parei mais. a Aí melhor comecei a parte da escrever também. literatura. Que boas Então, referências duas de pessoas muito cercanas, cercanas fisicamente. Vamos ver se com a presidenta Edilcia, agora isso de ter referências perto, como que é? Quem é teu patrono, Gassim? A minha patronesse é a Cora Coralina, minha cadeira é número 7. Não preciso nem apresentar a Cora, né? Um doce de pessoa, uma mulher simples, mas de uma expressividade sentimental tão forte, né? E começou tão tarde, tarde força de expressão, começou na época certa para a vida dela, né? Antes ela tinha outras obrigações, tinha outras coisas para fazer. Eu resgatei aqui do Sonho Vivo, de 94, esse livro, o poema Seco. Não foi o primeiro livro editado, mas foi o primeiro livro editado por editora. Ah, tá. Tá? Foi em 94. O primeiro livro editado foi em 90. Seco. Você e a seca, árido, distante. Chuva cai, eu germino. Brota de mim, broto de nós. Chão duro, terra seca. Com o tempo, você seca de mim. Já não germino, já não broto. Mas você, seco. Sempre seco. Só seco, inerte, distante de mim. E tempos depois, no Enigma, nas linhas do tempo, como o vento que sopra, como as folhas que partem, como as pedras que esbarram, nas linhas do tempo, nossos destinos seguem. Por ignorância ou proteção, o mestre maior determina visão presente. O que fomos e seremos depende do agora. Nesse ritmo, desenrolam-se vidas no grande tapete, no horizonte do tempo. Uhul, muito bom!
Olha, ele esteve aí sacoalhando as telarañas da prateleira e achou essas. Quantos títulos publicados você tem, Gassi? 31. E você, Vânia, quantos títulos publicados? E Tem você, 16. Quanto? 16. Meu Deus. E você, Um Pacelli? meia. Eu tenho 4 livros, né, 3 em coautoria, e participo de mais de 60 antologias. A antologia eu também participo de muitas. Eu Nossa, nem Pois sei é. quantas. eu perdi a paciência com a antologia. Há muito tempo que eu não mando para ninguém. Eu tenho só. Você perdeu a paciência com qualquer livro. Gente, eu posso contar uma coisa rápido? Nossa, você vai contar uma história? Agora Não, é rapidinho. conta rápido. Quando eu estava na Hebra, a presidente da Hebra resolveu fazer uma antologiazinha de Natal para a gente pôr cada uma receita. Só que eu nunca entrei numa cozinha direito, né? Eu não sabia nada de cozinha, né? Aí eu tive que ligar para minha cunhada para ela mandar uma receita, mas aí eu escrevi em volta, falando sobre o Natal, né? E ela fez um livro lindo, uma antologiazinha linda. Não sei como é que é. Levanta mais um pouquinho. Ops. Isso. Natal. Né? Pecados do Natal. E a Joyce Cavalcante, né? Então, quando eu liguei para minha irmã e disse assim, eu tenho que fazer uma receita, aí ela disse assim, você? Eu não disse assim, pô, mas também não sou tão burra assim, não. Eu fiquei muito... Mas aí deu tudo certo e eu achei essa antologiazinha linda. Mas todo dia a gente recebe pedido para fazer antologia. Todo dia. Este ano vamos fazer alguma, seguramente, na LV, né, Presidenta? Vamos, está na lista. Está na lista. Tá na lista, Antologias, claro, né? eu nem conto. Porque, eu assim, também tenho... Em português, em espanhol, né? Então, eu nem conto as antologias. Deveria contar, porque deveria saber exatamente quantas. Eu não sei mesmo. Uma hora de programa, que bom conversar com vocês. Eu estou me sentindo em casa, em família com vocês. Que eu também sou membro dessa academia. Nós somos uma família. Ocupo a cadeira número 25 e meu patrono é Paulo Freire. Imaginem estes tempos bicudos e doídos que a gente temos vivido todos. Paulo Freire tem sido, sabe, uma luz, um lugar de onde me apoiar, qualquer coisa. Eu já não respondo aos fascistas. Eu jogo Paulo Freire nele, e as palavras de Paulo Freire, elas lo completam a gente. Bom, eu vou continuar entrevistando acadêmicos toda semana. Hoje tivemos a primeira. Já temos confirmado que na próxima André Pudim vai estar com a gente. Acho bom. Claro. Querida Vânia, você mande nosso abraço para Mário Carabajal e sua família, esses quixotes que permitiram que hoje a gente tenha um coletivo literário, um ou mais aqui em Brasília, mas um que funciona e que está ativo e seguramente tem muito pela frente. Eu vou terminar o programa de hoje com nosso querido Coral Alegria. Tem muita coisa boa, de boa qualidade, mas não tive muito tempo para pesquisar. Então, essa foi em um aniversário da academia, esta música do coral, para que mandamos nosso apertado abraço. Pacelli, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Vânia, querida, é sempre um prazer tê-la conosco. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Nossa Senhora, já é muito, assim, virtual, mas eu queria abraçar vocês todos. Mas já que não pode, pelo menos... Vou te visitar, Vânia. Pronto, vamos almoçar juntos. Tá vendo que fácil que é?
Presidenta Dilcia de Nova de Cima, Gassicimas, parabéns e sucesso no seu mandato. Obrigada, amor. Sucesso, viu? Para nós Ela vai ter todos. sucesso. Tchau. Tchau, boa noite Até a a todos. próxima. Boa Boa noite. Até a noite. próxima. Foi ótimo, Muito viu? grata. Eu espero vocês segunda-feira ao vivo pelo Facebook e YouTube. Fazemos Semanário Latino-Americano. E quando tiver outras entrevistas, aqui estaremos no Alvorada Cultural. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.